a sua Bíblia Sagrada. Amém? Não sei se você trouxe no smartphone ou trouxe a Bíblia escrita. Então, abre Romanos capítulo 8. Eu vou ler 2 versículos apenas. Acredito que é o suficiente. Vou tentar ser o mais simples possível, o mais objetivo, o mais rápido possível, para não me enfadar. Porque eu sei que você também quer comer bolo, mas agora não. Apesar de que eu não quero, porque eu, se vocês perceberam, eu perdi 6 quilos, quero perder mais 8, e a luta é difícil, viu, pastor? Acaba, vai na cara dos crentes que eles só oferecem comida. Vamos lá, Romanos 8, verso 8 e verso 9. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia. Romanos 8. Versículo 8 e versículo 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Pela última vez, gostaria que você pode ficar de pé. Vamos ler capítulo 8 de Romanos e o verso 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, Deus, penetre em nossos corações, que muitas vezes estão adormecidos, duros, para com a tua palavra, Deus. Mas que o louvor que já foi ministrado aqui possa ter amolecido, alegrado o nosso coração, as orações e tudo que já foi feito aqui, possa, Deus, ter aberto o nosso coração para recebermos a tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor me use como um canal, instrumento, ó Deus, da tua palavra. É isso que eu te peço, que os corações e ouvidos estejam atentos à mensagem do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Foi-me dado um tema que está sendo trabalhado todos os domingos aqui durante o mês de agosto, né? Domingos e sexta-feiras. Então o tema é Vivendo a Gosto de Deus. Um tema muito propício ao mês, né? Mês de agosto, viver a gosto de Deus. Só que agosto aqui é agradar a Deus, viver agradando a Deus, viver dando prazer a Deus, pode ser isso. Então, eu escolhi esse texto, eu acredito que é um texto simples, direto, que vai logo ao ponto de como nós podemos agradar a Deus. Logicamente, meu irmão, minha irmã, que para você agradar a Deus, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que você tem que conhecê-lo, conhecer a palavra dele. Quando você fica apaixonado, quem é casado aqui sabe, a mulher fica apaixonada pelo homem, ela começa, né, a dizer, do que é que tu gosta? Eu gosto de comer isso, eu gosto de filme, eu gosto de futebol, eu gosto de dançar. E ele pergunta à mulher, e a mulher sempre diz assim, eu gosto de chocolate, eu gosto de chocolate, eu gosto de chocolate. Aí depois ela diz, eu gosto de sapato, eu gosto de sapato, eu gosto de sapato. Aí depois ela repete, não, eu gosto de roupa, de roupa, de roupa. Parece que a gente olha para a mulher que já vem sapato, roupa, chocolate, né? Então, meus irmãos, para agradar a Deus, nós temos que conhecer. Você já chegou algum dia para Deus e perguntou assim, Deus, do que é que o Senhor se agrada de mim? O que é que o Senhor agrada que eu faço? Porque a teologia da prosperidade ela é totalmente inversa. Ela usa o nome de Deus, o nome de Jesus, tem pastor, tem igreja, tem louvor, tem tudo, mas tudo é para o homem. É um louvor centralizado no homem, é uma pregação centralizada no homem. Lá é assim, o que é que vocês querem ouvir? O que é que vocês querem aprender? Como enricar? Como ganhar dinheiro? E Deus, muitas vezes, está totalmente fora daquela opção do povo, que muitas vezes escolhe como enricar, como melhorar a empresa, o rendimento da empresa, como ter mais lucro, como ser famoso, como realizar seu sonho próprio. Mas aqui o tema é averso isso, é oposto
para você agradar a Deus, você não pode viver na carne. Simples e direto o apóstolo Paulo foi aos romanos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixa eu fazer aqui uma interpretação bíblica para vocês. A carta de Paulo aos romanos foi escrita com o intuito de refutar aqueles irmãos que tinham se convertido em Roma, mas ainda permaneciam aonde? Na carne, agradando a carne. Se vocês não sabem, os romanos, eles são descendentes dos gregos. E para o grego, a carne era ruim e o espírito era bom. Por isso, você poderia tratar a carne com total depravação, porque quanto mais você destrói a carne, mais o espírito é exaltado. Existe uma música muito famosa no Brasil, inclusive eu lembrei dela, eu vou citar aqui um trecho dela, porque estava tocando hoje próximo à minha casa. Ela reflete um pouco desse pensamento grego. O que o corpo faz, a alma perdoa. É o pensamento gnóstico de que o nosso corpo é ruim e a nossa alma ela é boa. Por isso, existia cultos a divindades em Roma, onde havia uma total depravação sexual. Homem com homem, mulher com mulher, homens com muitos homens ou com muitas mulheres, e eles adoravam a deusa Diana, a deusa da fertilidade, e eles tinham ali suas práticas pecaminosas. Veja que o capítulo 1, os Romanos, Paulo vai tratar isso, que os romanos, que muitas vezes eram orgulhosos por ter uma lógica, um raciocínio avançado, mais do que todos os outros povos, e por terem sido também filhos da descendência dos gregos, eles estavam adorando a criatura, ao invés de adorar a quem? A Deus. E isso agrada o que? A carne. Eles estavam se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, e Paulo vai dizer: vocês perderam a noção do natural, porque o natural é homem com mulher e mulher com homem. Mas veja que toda aquela devassidão, aquela depravação, era fruto de um povo que vivia para agradar o quê? A carne. Desde aquele tempo já havia bailes, onde era comum aqueles que frequentavam esses bailes colocarem suas máscaras para poderem praticar todo tipo de depravação sexual. Se você não sabe, o termo hipócrita vem daí, de alguém que ia até os grandes cenários daquele tempo, ou seja, os teatros. Se vocês não sabem, Roma tinha diversos teatros, aonde se ensinavam coisas terríveis, e os romanos estavam lá. Muitas vezes o camarada dizia que tinha se convertido a Cristo e estavam lá teatrando, sendo hipócrita. O termo hipócrita e ator, ele é a mesma coisa no grego. Tem muito crente ou evangélico, gente que está dentro da igreja, que é ator, né? É uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja. É daí que vem o termo hipócrita, é quando a gente encena. E Paulo, por mais do que existisse teatros naquela época, por mais que existisse todo um meio para se divulgar a palavra de Deus, ele escolhe as sinagogas, ele escolhe as casas, ele escolhe os meios mais simples possíveis para pregar o Evangelho. E os romanos, que se gloriavam na carne, porque queriam ser inteligentes, queriam ser aceitos diante de Deus, por fabricarem os seus próprios deuses. Eles fabricavam os seus deuses de ouro, de prata, de barro, de bronze, e até hoje a igreja romanizada, eu posso dizer, ela ainda continua com alguma dessas muitas práticas, porque essas práticas, elas são boas para quê? Para a carne, agrada a carne. Então o primeiro ponto é esse: não tem como você agradar a Deus, viver a gosto de Deus,
se você vive na carne, e aqui eu quero me deter um pouquinho de tempo no que é ser carnal, o que é viver na carne. Olha, carnal é uma pessoa, eu posso definir assim, que vive satisfazendo os desejos da onde? Da carne. Eu quero comer, eu vou lá e como. Porque os crentes de hoje em dia é uma coisa tão simples, tem total dificuldade de fazer jejum. Porque vivem aonde? Na carne. Aí tem dificuldade de fazer jejum. Se chamar ele para fazer jejum de meio dia, tem dor de cabeça. Mas se chamar ele para passar 3 dias tomando banho de piscina, na beira da praia, ele vai para a maior facilidade e é pouco, eu quero uma semana. Se chamar um evangélico hoje, vamos passar 1 hora orando, isso é doido, pastor. É muito tempo. Para que orar tanto? Mas 1 hora no Facebook é nada. 1 hora no WhatsApp é nada. 1 hora na frente da TV assistindo novela, assistindo filme, é nada. Porque a gente vive em função de agradar a nossa carne. Mas quando você vai orar, você está agradando a Deus e alimentando o seu espírito. Então ser carnal é isso. Você diz que crê em Deus, você diz que é de Deus, mas você vive em função não de satisfazer os gostos de Deus, mas os seus próprios gostos. E quando você vem à igreja, você não vem para dizer: Deus, fala o que eu preciso ouvir. Eu quero que cantem o que eu preciso ouvir e louvar para ti. Você sempre diz: eu queria que o pastor trouxesse outra palavra. Uma palavra que dissesse que Deus me ama, que está tudo certo, que Deus me ama do jeito que eu sou, que Deus me aceita do jeito que eu sou, que está tudo bem na minha vida, que a minha vida é uma bênção, que Deus vai fazer coisa grande na minha vida, no meu casamento. Eu estou todo desmantelado, eu minto, eu sou falso, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não jejum, mas eu quero ouvir algo que massageie o meu ego. Que diga que eu sou uma pessoa boa, que eu sou um cara legal, que eu sou um bom marido, que eu sou uma boa esposa, que eu sou um bom filho, que eu sou um crente fiel, sem ser. Porque o importante hoje, nessa sociedade, é satisfazer os nossos próprios desejos. O lema de hoje qual é? Querer é poder. Querer é poder. Se eu quero sexo, eu tenho sexo ali. Se eu quero forró, eu tenho forró. Se eu quero bebida, eu tenho bebida. Então eu dou lugar a todos esses prazeres que me satisfaz, mas não satisfaz a Deus. E os romanos viviam nessa prática. Eles estavam na igreja, eles estavam frequentando muitas vezes o estudo bíblico. Quem funda essa igreja possivelmente é Pedro, mas quem dá continuidade ao ensino é Paulo. E Paulo aqui está refutando: olha, é interessante vocês. No capítulo 7 ele vai tratar a questão exatamente dos romanos quererem ser justificados pelas obras da lei, pelas obras da carne. E se você nunca entendeu bem, o capítulo 7 de Romanos é quando ele diz: olha, o que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, sabe? Eu faço o que detesto e não o que eu quero. Ele está falando ali, não é de uma pessoa convertida, é de uma pessoa que vive na carne, debaixo da lei, querendo ser justificado pela carne. E no capítulo 8 ele começa a falar, a ensinar sobre como vive uma pessoa que vive debaixo da lei de Cristo, uma pessoa convertida. E ele inicia aqui o verso 1 dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque até agora ele está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero jejuar, eu não consigo. Porque eu quero orar, eu não consigo. Eu quero amar, eu não consigo. Eu quero perdoar, eu não consigo. Eu quero pedir perdão, eu não consigo. Eu quero ser filho na igreja, eu não consigo. Por quê? Porque está na carne. Porque vive satisfazendo o desejo de quem? Da carne. Então, a pessoa carnal, ela sempre vai querer ser justificada na carne. E o apóstolo Paulo diz: ele semeia na carne e colhe na carne. Mas o que planta no Espírito vai colher do Espírito. Ou seja, a pessoa que é carnal, quem está no comando da vida dela, dirigindo a vida dela, é o ego dela, não é Jesus. Jesus nunca é o Senhor da vida dela. E a prova é que ela não se submete a nenhum líder, a nenhum tipo de liderança.
Ela não obedece o pastor, ela não obedece o pai, ela não obedece a mãe, ela não obedece o patrão, porque é o gosto dela que tem que prevalecer. São as manias dela que tem que prevalecer, os hábitos, os desejos. Essa é uma forma muito clássica da gente observar uma pessoa carnal. E eu sei que você conhece pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que têm dificuldade com horário, pessoas que têm dificuldade em obedecer lei, em obedecer disciplinas, em obedecer programações, porque ela quer que tudo seja feito da forma dela. E tem muitas até que quando o voto dela não é aceito, muitas vezes a opinião dela não é aceita, sabe? A exposição dela não é aceita, ela não resiste, ela demonstra uma total o quê? Insatisfação. Olha, se não for do meu jeito, eu não quero, eu não participo, eu não vou. Esta é uma característica de uma pessoa que vive na carne. O carnal gosta de tudo, desde que não seja algo espiritual. Pode prestar atenção, as pessoas carnais são assim, elas gostam de tudo. Vamos conversar aqui sobre cabelo, mulher. Né? Mulher com mulher. Teu cabelo está luzes, teu cabelo está avermelhado, teu cabelo está com ponta dupla, teu cabelo, rapaz, tu bota um prateado aí, tu bota um gel não sei das quantas, faz babyliss, faz chapinha. Ela conversa 30 horas sobre isso. Agora vamos conversar sobre a minha unha eu fiz, picou, fez um bife, não sei o quê. Agora vamos conversar sobre eu comprei um sapato, um escarpão, eu comprei não sei o quê, eu comprei uma roupa. Ela passa 2, 3, 4, simplesmente ali e não faz nenhuma dor. Agora, se chegar uma irmã e disser, mais irmã, eu gostaria de conversar com vocês sobre a meditação dessa manhã. Estava meditando sobre Jesus Cristo, quando ele disse, vinde a mim, todos vós estão cansados. Ô irmão, mas o cabelo, né? Porque o nosso cabelo, né, a gente tem que lavar. Ela tira logo de letra assim, não quer conversar sobre Jesus. A mesma coisa é o homem carnal. Rapaz, tu viste a seleção brasileira, rapaz. Tu viste com quem levou. Rapaz, tu viu a política. Rapaz, foi candidato a falar bem. Candidato fulano não presta. Candidato fulano não sei o quê. Aí quando o cara diz, mas Jesus Cristo, meu irmão, ele é bom, ele é perfeito. Senhor, mas política a gente discute, mas religião não, né? Sempre tem uma desculpazinha, ele está envolvido com tudo. Mas quando vamos para a igreja, não, a igreja não, ele não precisa ser fanático, para ser de Jesus, nem precisa viver na igreja. Mas rapaz, vamos orar não, porque eu tenho minha comunhão com Deus, já nasci com Jesus no coração, não sei o quê. Ele sempre é tendencioso a querer tudo, abraçar tudo, menos as coisas espirituais. O carnal, ele entende de tudo, menos das coisas de Deus. O apóstolo Paulo escreve a sua carta para os Coríntios dizendo, olha, o homem carnal não pode entender as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Quando você fala em céu, em inferno, em ressuscitar, em Jesus Cristo vindo ao mundo, pregar o evangelho, diz, não, ele disse, não, isso é história, isso é não sei o quê. Mas o homem espiritual, ele se senta para ouvir as coisas de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor, como disse o Salmo primeiro. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Mas o carnal não, ele é insensível. Você veja que Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele se revela para João, na ilha de Patmos. E manda João escrever as 7 igrejas, cada uma com sua dificuldade, com seu contexto, com sua história. Mas elas têm uma coisa em comum, se você perceber. Todas elas acabam com Jesus dizendo para os crentes carnais, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pergunta, qual daqueles irmãos ou daquelas igrejas escutaram Jesus? Resposta, nenhuma. Todas definharam, todas morreram. Porque muitas vezes Deus fala uma vez, 3, 4, 5, e o povo não ouve, o povo só quer o que agrada a carne. É fácil encher a igreja de festa. É fácil encher a igreja muitas vezes quando a gente convida alguém que você goste, um cantor, um pregador. Mas quando é dia comum de igreja, oração, doutrina, ensino, meia dúzia, 10, 3, 5, e às vezes o pastor ainda corre o risco de ficar ele, a esposa e a filha, porque os crentes são carnais. Tem gente que deixa de vir para a igreja para assistir jogo de futebol. Tem gente que deixa de vir para a igreja
porque chegou um visitante na hora dele vir para a igreja, pastor. É interessante. Às vezes eu pergunto, irmão, por que não foi na igreja? Mas, pastor, o senhor não sabe, né? Na hora que eu estava saindo, chegou um amigo. Eu disse, por que eu disse, amigo, volta depois que eu estou indo para a igreja. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse ido para o forró dele e dizer, não vou te receber não, nem vou ouvir teu evangelho não, vou para o forró agora, tchau. Porque satisfaz a carne dele. E você deu lugar à carne e satisfez a sua carne também, não indo para a igreja, porque lá você ia ser confrontado com a palavra de Deus. Os crentes são assim. Porque os crentes têm dificuldade de contribuir com a carne de Deus. Mas da carnalidade. Porque eu dou R$1.000 no smartphone. Porque eu dou R$12.000 numa TV de LED. Porque eu dou 20, 30 mil num carro. Mas eu tenho pena de dar R$80 de dízimo. Porque eu tenho pena de dar R$10 de oferta, eu boto R$2 só. Porque eu sou carnal. Porque eu não consigo ainda entender que ser espiritual é investir no reino de Deus, é amar a igreja de Deus, é amar o povo de Deus, é estar entre o povo de Deus e não medir sacrifícios para que esse reino cresça, para que essa igreja cresça, para que esse povo esteja unido. Nós somos carnais, irmão. Nós muitas vezes vivemos em função só de nos agradar. E por isso que a igreja muitas vezes definha. Porque tem muita gente dizendo, eu sou crente, eu sou evangélico, mas é carnal, vive na carne. Mas a segunda coisa aqui, para a gente não demorar muito, ainda aqui no verso de número 9, ele vai dizer, vós porém não estão, vocês não estão aonde? Quem não está aqui na carne, diga amém. Amém. Eu quero acreditar em Jesus também. Você não está na carne aqui. Tá bom? Se você não está na carne, logicamente, tá bom? Você está no Espírito. Pronto, eu vou me deter agora nisso. Como é que você vai agradar a Deus? Primeiramente, não estando na carne. Como é que você agrada a Deus? Estando em Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito e devemos adorá-lo em Espírito. Ou seja, esse texto aqui resolve isso com muita simplicidade. Quem que adora a Deus em Espírito? Aquele aonde o Espírito de Deus habita. Se o Espírito de Deus não habita em você, você é um homem natural e carnal, nunca vai ter como adorá-lo. Tem muita gente que tem dificuldade de entender. Eu não entendo, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. O que é adorar em Espírito? O que é adorar em verdade? Olha, é muito fácil. Olha para o texto. O que é adorar em Espírito? É quando você deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. E isso não quer dizer que é cantar. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus está lhe comandando a sua forma de pensar, de agir, falar, se vestir, se relacionar com as pessoas. O Espírito Santo está no comando. Não é mais o seu ego, não é mais o seu jeito, não é mais o seu ser. Quem está agora em você é Cristo. Agora os que estão em Cristo não há condenação, mas quem está na carne tem condenação. Mas se você está em Cristo, você começa a perder muitas vezes aquele seu jeito. Alguém vai dizer, rapaz, eu não estou te conhecendo, tu eras assim, tu eras bravo, tu eras irritado, ninguém pisava no teu pé, ninguém pisava no teu calo, eu não entendo mais tu era um cara forrozeiro, tu era um cara do futebol, tu era um cara do videogame, tu era um cara namorador, mas agora tu está caseiro, agora tu está manso, agora tu vive orando, lendo a Bíblia, vai para a igreja, é obediente aos pais, tu és uma pessoa agora amorosa, perdoadora, é porque Cristo está na sua vida, o Espírito Santo está comandando a sua vida. Se é diferente, meu irmão, você ainda é carnal. Se você tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, de pedir licença, de pedir desculpa, se você tem dificuldade de dizer, mamãe, eu vou ali, volto 8 horas, e ela diga, volte 8 horas mesmo, e você tem dificuldade de dizer, não, vou voltar de 10, porque a vida é minha, eu faço o que eu quero. Nunca quem está no Espírito vai dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu mostro o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu já escutei isso, eu digo, essa pessoa não pode ser espiritual.
Uma mulher espiritual, ela nunca vai comprar um micro short para ir mostrar suas pernas na praça pública. Ela nunca vai comprar uma micro saia para vir para a igreja e depois dizer, não, quem está pecando é os irmãos que olham. É brincadeira. A pessoa compra uma roupa para se exibir e depois quem está pecando é os irmãos que olham. Então, se você é uma mulher santa, você vai dizer, eu vou comprar uma roupa que não me sinta como uma palhaça, né? Aquela coisa muito folgada, mas também não vou comprar uma roupa que eu me sinta como uma bomba de 7 tiros, que está vendo a hora explodir a roupa, descosturar a roupa, ela levar uma topada e o seu soltar para fora, dar um vento e levar, né, a roupa dela. Então não é isso. E nem um jovem, eu lembro que uma vez eu comprei uma calça e eu botei ela assim, e achei ela meio Zezé de Camargo e Luciano, e eu disse, meu Deus, eu vou comprar, né? E eu vou dizer que está na moda, né? Está na moda, né? Assim que é, não é? É, a carne, está na moda, todo mundo usa, todo mundo faz, todo mundo tem. E eu fui para a igreja, fui pregar, e quando acabou a pregação, a jovem chegou para mim e disse, pastor, vem cá. Eu disse, opa, porque diga, essa calça do senhor não está muito apertada, não? Eu disse, minha irmã, realmente, né? Aí cheguei em casa, guardei ela. Aí passou muito tempo lá. Aí quando foi um dia desse, minha esposa disse, e essa calça? Eu disse, não, é porque eu estou esperando emagrecer para usar. Aí eu disse, não é melhor dar para meu irmão, não, disse leve. Depois de muito tempo eu disse leve. Porque a gente comprou, custou o nosso dinheiro, a gente tem, sabe, aquela dificuldade de desapegar das coisas que agradam a carne da gente. Mas eu me desfiz. Nós, pastores, não estamos também isentos a errar e viver na carne ou fazer algo na carne. Mas a gente pode ouvir o Espírito quando ele repreende a gente pela boca de um amigo, de uma amiga, de uma ovelha, de um pastor, de um pai, de uma mãe, do próprio Jesus dentro da Bíblia, ouvindo louvor. Se você está no Espírito, você vai ouvir. Uma vez eu cortei meu cabelo, parecia um empaiacano. Antes eu tinha mais cabelo do que hoje. A gente vai ficando velho, o cabelo vai diminuindo, né, pastor Silvio? Quem homem sabe disso, né? Alguns homens. Outros são felizes em não diminuir o cabelo. E eu cheguei com aquele cabelo horrível. Uma irmãzinha disse, meu filho, pergunta a Deus se esse cabelo está agradando a Deus. E eu olhei assim para ela e disse, meu Deus do céu, vou me olhar no espelho de novo. Aí eu olhei assim, disse, o negócio está feio. E cheguei lá novamente, o cabelo que cortou o cabelo só, passe a 2. Passa a 2 gerais. Mas não é feio, gente. Tem que ver um cristão, às vezes, com uns cabelos que parecem uns bichos, parece sei lá o que é que parece, uns punk, uns emo, as ema. As coisas horríveis, a gente não precisa andar assim, não, rapaz. Né? Vamos andar como o Espírito está mandando. Vamos se vestir como o Espírito está mandando. A coisa pior que eu acho, às vezes eu me sinto até meu irmão encabulado. Eu tenho que chegar para uma jovem amiga e dizer assim, minha amiga, essa sua saia aí está fazendo os outros pecar. Você está mostrando suas preciosidades aí quando faz o lance, dobra as pernas, né? Descruza. A gente tem que chegar e dizer. E se andar na carne? Aquela pessoa está satisfazendo quem? A carne não está no Espírito. Quando a gente está no Espírito, acho que a gente entra numa loja assim, por mais que ela seja glamurosa, eu vou escolher aqui, sabe, uma roupa que eu fique bonita para Jesus. Que eu não mostre minhas pernas, que eu não mostre meu bumbum, que eu não mostre meus seios, mas que eu fique bem comportada e bonita para Jesus Cristo. E quem quiser me amar, vai me amar assim, bem comportada. Então, viver no Espírito é isso, é crucificar o quê? A carne, porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se, se mesmo tome sua cruz e siga-me. E naquele período o povo entendia que ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, era dizer não a Roma, a filosofia romana, a religião romana, porque os romanos sempre foram politeístas, ou seja, eles sempre tiveram muitos deuses. Porque cada um tinha um Deus que mais se identificava. Apolo, Zeus, Diana, Artemis. Cada um tinha o seu Deus, o Deus da guerra, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da fertilidade. E isso foi revertido no catolicismo romano, o santo casamenteiro, o santo dos animais, o santo da lua cheia, da lua nova, a rainha do mar. Mas o nosso Deus, ele não é assim, ele quer que a gente crucifique a carne
engravidando. Meninas com 13, 14, 15 anos engravidando. Meninas com 13, 14, 15 anos que já teve relações sexuais com 10, 15, 20 homens. Que já são mulheres experientes, mais experientes talvez que você que é casado há 30, 40 anos. E já fizeram coisas que se ela contar arrepia seu cabelo e você fica com vergonha. E essa é a nossa sociedade, uma sociedade prostituída espiritualmente, mas prostituída também carnalmente. Infidelidade conjugal à vontade. E hoje a igreja, ela nada contra essa maré. Nós temos que casar e ser fiel à nossa namorada. Você que namora, jovem, não faça sexo antes do casamento. Essa é a vontade de Deus. É assim que você agrada a Deus. Ore por sua namorada, leve ela para a igreja. Se está com problema, venha com o pastor, venha para a missionária, está com esse problema. O sangue ferveu um dia, a gente correu, tomou um copo d'água gelado e fui embora para casa, mas não viva na carne. Amém. Porque senão você vai estar mais consequências de viver na carne, são terríveis. Quem vive no Espírito vive pela fé, não vive apostando na Mega Sena, no jogo do bicho, não vive confiando no político. Esse tipo de político é interessante. Gente que diz, não tenho tempo para ir para a igreja, eu não sei porque a igreja é assim, eu não sei porque às vezes o pastor quando a gente bater palma, eu não sei porque às vezes o pastor quando a gente se levantar, mas nada política, todo mundo assim, batendo palma para o político, gritando, o número tal, eu não sei quem é o meu deputado, é o meu vereador, é o meu prefeito, te converte, crente! Vai adorar Jesus! Amém. Jesus não te deu um exame não te deu um emprego não apenas, Ele te deu a vida eterna, Ele morreu por ti na cruz do Calvário, Ele te libertou do pecado, e é Ele que nós devemos adorar, bater palma e aplaudir de verdade! Amém. Não tenho nada contra, vote em quem você quer, o voto é soberano, como dizem, mas é triste ver crente que não vem para a igreja, mas vai para comício, bater palma para político. Você é um carnal, irmão, se você faz isso. Você está na cara, você está no tutano já. Você sabe o que é o tutano? A gente brincava assim, rapaz, tu não está nem na cara, já está no tutano. Quando a gente pega aquele mocotó do boi, a gente leva ele pelo fogo, aí ao redor do osso tem o mocotó que a gente chama. Mas dentro do osso tem um pouquinho lá, né? Tem gente que já está ali, ó. É triste, mas é uma realidade, meus irmãos. Não adora Jesus, não adora político. Não bate palma para Jesus, mas bate palma para político. Não dança para Jesus, mas dança para político. Não reverencia Jesus, mas reverencia político. Ele precisa se converter. Ele precisa mudar de vida, no mínimo. Então, viver no Espírito é fazer as obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito? Amor, paz, alegria, benignidade, fé, temperança, domínio próprio, meu irmão. Você não mede alguém espiritual porque ele fala línguas estranhas. O diabo fala línguas estranhas. Você não mede uma pessoa espiritual porque ela orou por alguém foi curado. O diabo pode curar alguém. Você não mede espiritualidade porque alguém prega bem. O diabo prega bem. Você mede alguém espiritual porque ele ama. Porque ele é alegre com as coisas de Deus. Porque ele procura ser fiel a Deus. Porque ele é manso. Porque ele tem fé nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Porque ele tem domínio próprio. Veja que muitas vezes nesse meio as pessoas dizem, rapaz, fulano caiu no chão daquele dia, fulano saiu pinotando na igreja, cortando laço, marchando, porque ele disse que não conseguiu se controlar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem o quê? Domínio próprio. Para acabar, meus irmãos, terceira e última coisa aqui. Eu quero dizer para vocês bem rápido. Olha como o texto acaba no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Você é dele? Quer agradar a Deus? Seja dele. Seja servo dele. Seja propriedade dele. Foi isso que Pedro disse. Vós sois povo de Deus, povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Eu agrado a Deus sendo uma propriedade exclusiva de Deus. Paulo sabia que o grande problema dos romanos era o quê? A idolatria. Adorar
está te levando a glorificar quem? A Cristo. Deus quer exclusividade em nossa adoração a Ele. O primeiro mandamento, quando Ele deu a Moisés, foi: ó, não terás diante de mim outros deuses. Não farás para ti imagens de escultura. Do que há em cima? Quem é que estava no céu naquele tempo, na mentalidade judaica? O próprio Deus. Ninguém nunca me viu para fazer imagem minha. Na terra, não faça dos homens, dos animais, nem do que há nas águas. Eu quero exclusividade ao seu Deus zeloso. Algumas versões, ciumento. É por isso que o Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios, ele nos cela. O que é um selo? É um carinho dizendo aqui: isso aqui é meu. Pá! Ninguém toca. Às vezes a gente quer essa proteção. Deus me protege, Deus me livra, porque eu sou deles. Não é? Nesse sentido, todo mundo quer ser de Deus. Mas no momento que é para a gente adorar só a Deus, dar glória só a Deus, aí a coisa fica diferente. Eu posso adorar a Deus, mas também posso adorar meu filho, também posso adorar meu marido, o dinheiro, meu trabalho, meu estudo, meu namorado. Se não temos o Espírito de Deus, meu irmão, a gente nunca vai agradar a Deus. Porque o Espírito de Deus é quem te leva a adorar a Deus, a conhecer Deus, conhecer toda a revelação de Deus. Você nunca vai conhecer pela carne a Deus, pela sua inteligência. Mesmo que você seja universitário, formado, tenha um terceiro grau completo, mestrado, doutorado, você nunca vai conhecer a Deus senão pelo Espírito. A ausência do Espírito Santo é exatamente o que nos torna pessoas carnais. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é dele. Tem como agradar a Deus. O crente que é dominado pelo Espírito Santo, ele vai provar isso sendo espiritual, gostando da igreja, gostando de oração, gostando de ler a Bíblia, gostando de viver em comunhão com os irmãos, obedecendo os pais, a esposa sendo submissa ao esposo, o esposo amando a esposa como Cristo amou a igreja, os filhos sendo submissos a seus pais, honrando o Senhor. Você mostra que você é espiritual, praticando a palavra de Deus, mostrando frutos de arrependimento. É assim que a gente mostra que a gente é de Deus, povo de Deus, que agrada a Deus, que dá gosto a Deus. Vou terminar citando o próprio Deus. Quando Jesus foi se batizar, João Batista disse: não precisa você se batizar. Eu que preciso ser batizado, porque ele disse: convém que eu cumpra toda a lei. Quando ele se batiza, a voz do Pai ecoa do céu, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, quem me dá gosto, porque ele faz a minha vontade. Você tem feito a vontade de quem? A sua ou a de Deus? O que é importante para você? Sua vontade, seu desejo, suas preferências, ou o que Deus tem para a sua vida? Não há como viver a gosto de Deus na carne, satisfazendo nossos desejos, o ego, e alimentando apenas a nossa carne, deixando que ela reine em nossas vidas. Só viveremos a gosto de Deus vivendo no Espírito, deixando que o Espírito Santo de Deus lidere a nossa vida, tome as nossas decisões, nos influencie nossos desejos e controle todas as nossas emoções e ações. É como se você fosse um carro, mas o Espírito Santo é a direção. Não foi isso que Jesus disse? O Espírito sopra para onde Ele quer. E quem é espiritual ouve a sua voz e segue. A gente não manda no Espírito, o Espírito que manda a gente. Esse é o homem espiritual. É aquele que deixa que o Espírito Santo tome conta da vida dele, das decisões, do desejo. Você pode até dizer: Senhor, eu estou doido por aquela menina. Olha que mulher bonita. Quando eu vejo ela, eu fico doidinha. Então não sei se é a tua vontade para a minha vida. Espírito Santo, fala comigo. Olha, Deus, eu estou doidinho para ser advogado. Vou fazer direito. Mas você vai orar, o Espírito Santo diz: mas eu não quero que você seja advogado. Eu quero que você seja um missionário. Lá no Iraque. Aí você não gosta de você estar no Espírito. Não é? Eu estava lá em João Pessoa, sendo DJ, ganhando dinheiro. E o Espírito Santo de Deus: mas eu não quero que você seja DJ.
eu quero que você seja missionário lá em Pocinhos. E eu saí da capital, deixei tudo para vir para cá, porque eu fui guiado pelo Espírito. Isso é ser guiado pelo Espírito. Vivemos a gosto de Deus quando Ele é o único Deus e Senhor da nossa vida. E nada e ninguém está atrapalhando o nosso serviço, a nossa adoração a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos. Se você quer agradar a Deus, não viva na carne, não satisfaça a carne, mas satisfaça o Espírito. E que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?